Olha, todo começo, claro, é mais trabalhoso, não é verdade? E aí você vai ter que gastar um tempinho para você fazer o seu plano de negócios, exatamente. E plano de negócios, claro, não é uma coisa simples, né? Às vezes você precisa realmente de alguém, às vezes não. Quase sempre você precisa da ajuda do Sebrae para você realmente ter uma ferramenta e saber o que você vai colocar no papel para poder realmente, né, colocar o seu negócio em prática. Então, olha, o Sebrae sempre tem, claro, uma ferramenta muito bacana para você poder realmente conseguir tirar a sua ideia do papel e fazer com que ela ganhe força, ganhe corpo. Então, olha só, uma das ferramentas que o Sebrae oferece pelo site mesmo do Sebrae e que você com certeza vai ter uma ajuda muito grande para começar o seu plano de negócio. Olha só. Para entrar na ferramenta de solução online para elaboração do plano de negócios do Sebrae SC, acesse o site www.sebrae-sc.com.br/plano-de-negócio. Com a página aberta, é só clicar em Acessar ferramenta. Aqui você vai precisar fazer o seu login. Se você não tem cadastro no site do Sebrae, é só se cadastrar. Depois, clique em Abrir um documento novo, dando um nome para o seu plano de negócios e seguindo o passo a passo em cada uma das etapas. Assim, fica mais fácil elaborar um plano de negócios. É o Sebrae Santa Catarina auxiliando o empreendedor catarinense a desenvolver o seu negócio. Tá vendo só que bacana essa ferramenta? Mas olha, tem muito mais coisa ainda no site do Sebrae que você pode ter ali como uma ajuda para você realmente tirar a sua ideia do papel e esmiuçar esse plano de negócio. Só que melhor ainda é quando uma pessoa puder orientar você. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui um consultor do Sebrae, Anderson Cunha, que vai detalhar para a gente como você pode fazer o seu plano de negócio. Não sai daí que o Empreenda SC volta já já. Já estamos de volta aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina e você sabe que para você ter um negócio sólido, bem feito, né? E sempre na direção que você quer alcançar, onde você quer chegar com o seu negócio, com a sua pequena empresa, você precisa ter um plano de negócios muito bem estruturado, bem feitinho, para você não se perder no meio do caminho, para você saber onde você quer chegar, né? E para isso a gente trouxe aqui agora um consultor do Sebrae que vai ajudar você a esmiuçar esse plano de negócio com tudo que ele precisa ter para você ter sucesso na sua empresa. Tá certo? Quem está aqui com a gente é o Anderson Cunha, consultor do Sebrae. Como é que você está, Anderson? Prazer, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Então quer dizer que esse é o primeiro passo, né? Para o empreendedor? Exatamente. Nós vamos destrinchar um pouco. A gente vai dividir um pouco entre planejamento estratégico, plano de negócios e um Canvas, que às vezes é uma ferramenta um pouco mais simples. O Canvas também. Então, Perfeito. Fica à vontade, senta por aí, vamos lá. Para a gente começar a falar, porque assim, quando a pessoa consegue tirar, né, do papel, ou quando ela realmente começa a pensar mais profundamente no negócio, diz, não, agora é isso que eu quero fazer. Você precisa do plano de negócio. Qual é o primeiro passo para você montar um bom plano de negócio? Perfeito, Alexandre. Eu acho que, antes de mais nada, a pessoa precisa identificar exatamente se a ideia está bem estruturada. Hoje, nós questionamos muito através de começa um plano de negócios, já começa a estruturar, vai para a fase de execução? Não. Primeiro, ideação de negócio. Começa a entender se o seu negócio ele está sendo bem estruturado no sentido de eu não estou vendendo um objeto, eu não estou vendendo um serviço, eu estou vendendo uma solução. Sendo assim, a gente precisa responder a um primeiro questionamento. Qual é a dor, necessidade ou desejo que eu consigo atender do meu cliente? Se você simplesmente não souber responder disso porque está empreendendo por necessidade e não por uma resposta a essas dúvidas, você já está indo para o caminho errado. Opa! Então, muitos de nós acaba começando a empreender por necessidade e acaba fechando em apenas 2 anos a sua operação. Puxa, 2 anos. Em apenas 2 anos, a gente tem uma estatística de mais de que a metade dos empreendedores fecham os negócios em menos de 2 anos. Justamente por falta de planejamento. Falta de propósito. De propósito mesmo. Propósito. Então, sempre você tem que se perguntar o porquê de eu estar empreendendo. Se for apenas por necessidade, você precisa mudar com o tempo isso daqui. Porque você precisa encontrar um propósito para atender essa necessidade, essa dor ou esse desejo. Conseguiu isso? Pronto, a tua ideação está montada. Começam os seus valores,
começa a sua definição de missão, a sua definição de visão. Primeiro, a gente precisa entender o que é a missão. A missão é o porquê de eu vir. Qual é a minha identidade? Como eu quero me apresentar para o mercado. A visão é aonde eu quero chegar. Como eu quero ser visto. Dali começa o que a gente chama de pré-branding. Você já está começando a montar o valor e a marca da sua empresa. É nesse momento. É nesse momento. Então, isso dali, muitas vezes, o plano de negócios, ele esconde um pouco, ele quer ser mais pragmático. Mas a gente tem que ser objetivo em relação a esse propósito. Por isso, a gente começa com a ideação com o Canvas, onde você apresenta a proposta de valor e começa depois, sim, a escolher qual é o teu público-alvo de atuação. Então, assim, para ver se o pessoal de casa também começou a entender, né? Quando você tem a ideia, você faz o teu planejamento primeiro e a primeira coisa realmente é você determinar o propósito daquela empresa, do teu negócio. O que ele vai atender? Qual é a dor que ele vai atender, né? Basicamente isso. E depois é que vem o plano de negócio, é isso? Exatamente. Aí a gente começa agora o plano de negócio pensando na estrutura que ele vai ter. Então, primeira parte, consulte um contador. Isso é uma dica importante para as pessoas de casa. Não perca a chance de ter um contador. Anderson, mas eu sou MEI, eu não preciso ter um contador. Só porque a legislação não pede, não quer dizer que isso não seja estratégico para você. Porque quando a gente tem um contador, a gente parte para o planejamento tributário. Certo. Então, quando eu vou falar de planejamento, eu já começo ali a economia tributária no plano de negócio. Tá? Então, desde a parte de estrutura societária até mesmo a parte de tributos. Essa é a primeira parte. Segunda parte, a gente vai falar sobre como vai ser o plano operacional. Como que vai ser o seu negócio, a estrutura física que ele vai ter, se ele vai ser atendimento ao público. Aí você tem que fazer toda uma pesquisa de mercado para ver se o ponto comercial é adequado, se tem o fluxo relacionado ao teu público-alvo. Porque quando a gente chega dentro do plano de marketing, muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, mas é só fazer um tráfego pago, né? Começar a investir que a coisa vem, o cliente chega. Não. O grande problema do tráfego pago ou de você fazer uma campanha de marketing é porque você não fez o trabalho de casa, que era o propósito. Por que eu tenho que ter o propósito? Porque você parte de um plano estratégico de marketing, depois você vai para um social media, onde você vai desenvolver, então, tráfego orgânico através de publicações, ou, se não for, através das mídias, né? Mas que você trabalhe o outbound, que é justamente as campanhas de ligação, de banner, de panfletos, dependendo do teu público. E depois é que você vai para um tráfego pago. Porque se você não tiver algo consolidado, o tráfego não vai ter o que ampliar de alcance. E às vezes a pessoa se preocupa já com o tráfego pago para não... Porque acha que é o mais importante ali na hora, né? E tem muita gente reclamando sobre isso. É mesmo. Porque elas investem R$1.000, R$2.000, R$5.000. Sim. E elas falam o seguinte, cara, mas eu não tive um ROI, que é o retorno sobre o investimento, proporcional a esses 5. Quando você vai ver, a estratégia dele está totalmente errada. Porque como ele não definiu o propósito, não definiu o público-alvo e a persona com quem ele quer trabalhar. E aí a gente faz um adendo importante que muita gente para no público. Mulheres de 39 anos a 55 anos que têm o poder aquisitivo tal. Isso é público. Agora, como é que essa mulher se comporta no mercado? O que ela pensa, o que ela ouve, saber. o que ela sente. Porque você vai se comunicar a tal nível com o teu cliente de você entender o que passa por trás da mente dele. Ali sim o tráfego pago faz sentido. Entendi. Vamos dar um exemplo bem prático para as pessoas que estão em casa? Claro. Em termos de... Eu acho que o mais importante realmente é você entender o propósito. Às vezes a pessoa acha que, não, mas eu vou vender cachorro-quente. Ou eu vou vender serviço de barbearia e tal. Mas e aí, que propósito? Não, mas o propósito é vender ali, é cortar o cabelo. Perfeito. Será que é só isso ou tem algo mais? Como é que a gente pode fazer para que a pessoa em casa entenda o que é o propósito? Muito bom. Por exemplo, eu sou uma maquiadora. O que você faz? Serviço de maquiagem. Não. Você pode tanto definir que você gera ou consegue extrair a beleza que está dentro daquela mulher ou daquele teu cliente e aflorar esta beleza. Essa é a solução. O outro é o produto. Ou, por exemplo, assim, alguém que te vende calçados. O que ele faz? Produto, ele vende calçados. Solução, ele te entrega conforto para os seus pés,
para que você possa passar o dia inteiro em pé fazendo, por exemplo, as suas entrevistas. Entendi. Agora vou um pouco mais longe de desafiar, que eu faço isso com os meus alunos lá no Sebrae. Vamos lá. Qual que seria, agora desafiando o Alexandre, Opa. qual que seria o objeto de um cemitério? Nossa, um objeto de cemitério. O objeto. Para mim, seria lembrança. Opa, já estamos trazendo a solução. Ah, essa é a solução. Porque o objeto é a cova. Se formos certo, trabalhar objeto. aquele Claro. cemitério mais tradicional do Certo. enterro. Mas qual é a solução que ele entrega? O propósito pelo qual ele se vem? É a questão da Lembrança. lembrança. De você poder gerar um momento de afeto para aquela família. Porque o que o pessoal tem que entender e romper essa questão de pensamento é o mais difícil. Cemitério não é para morto. Cemitério é para vivo. É para vivo, é verdade. Somos nós que ficamos. Então, quando a gente vai falar de um cemitério, o propósito dele é fazer com que o vivo tenha um momento em que ele possa relembrar a vivência dele com o morto. Isso fica bem claro, né? Essa Muito. diferença agora fica bem clara. E agora que entra a questão da inovação e do marketing. Cemitérios que possam inovar, que queiram se diferenciar no mercado, podem fazer N coisas. Exemplo, você pode colocar uma tela de LED passando as memórias daquele ente querido que você teve, botar através de um pendrive ou de um arquivo online. Você pode fazer transmissão online daquele momento ali, daquele, vamos dizer, túmulo, né? Mas você possa acender uma vela online por aquela pessoa e poder celebrar com ela. Olha Então, só. inovar é o terceiro ou quarta etapa dentro do nosso plano de negócio. Você precisa ter um diferencial competitivo no mercado. E para isso você precisa olhar para dentro. O que você está disposto a entregar para o teu cliente e o que ele necessita. Vamos fazer uma dúvida? Vamos lá. Cara, tu conseguiu acompanhar a Blockbuster? Ou videolocadora? Eu bastante. Todo final de semana a gente alugava uma lá, eram 3 por 2, uma coisa assim. Perfeito. Só que por que será que a Blockbuster e a videolocadora fecharam? Ah, por causa do streaming, né? Pois é, será? A gente deixou de assistir o filme? Não. Deixamos de assistir séries? Mas o modelo de negócio não se adequa mais. Por quê? Ele não ouviu a nossa necessidade. O que o streaming te entrega? Acho que é conforto, né? Porque você está em casa, Liberdade, liberdade. conforto. Você não paga mais multa por atraso. Você não tem mais que rebobinar nada para poder assistir. Preciso. E, cara, tá tudo voltado a uma inteligência artificial que faz uma associação com aquilo que você gosta de assistir. Então, ele faz indicações de filmes, séries, documentários para você. Olha quanta coisa inovadora nesse momento. Né? Exato. Não deixamos de consumir. Mudamos o modelo de consumo. Então, se eu puder dar uma dica aqui para o nosso pessoal ouça o seu cliente. Aprenda a ouvir aquilo que ele quer. Você simplesmente está entregando o que você acha que ele precisa. Mas ouça-o, faça uma entrevista, faça uma pesquisa. Não atender à necessidade dos nossos clientes é o principal erro dos nossos empresários. Caramba, olha só. Que fantástico isso, hein? Sim, E é bom a gente ter realmente isso em mente o tempo inteiro quando a gente está querendo criar um negócio novo, né? exato. Igor, Alexandre, 70% de todo o plano de negócio, ele é voltado para a estratégia. Todo ele tem que ser bem feita a estratégia. O problema é que o pessoal quer pincelar a estratégia e já partir para o plano financeiro porque ele quer saber se vai dar lucro. Se vai ser viável o negócio ou não. E a gente sempre fala, finanças é consequência, não finalidade. Então, se você não tiver bem estruturado esse plano de negócio, a finança vai estar mal desenhada. E números, eu sempre brinco, é um jargão que eu utilizo enquanto consultor de finanças, os números falam e a gente tem que te ensinar a escutá-los. Essa é a função do consultor em finanças. E realmente o plano financeiro é um dos mais difíceis de ser feito hoje no nosso dia a dia. Por quê? Conhecimento técnico. O Sebrae hoje disponibiliza vários programas e um deles é o Plano de Negócios Online, isso para o Sebrae Santa Catarina. Então você pode entrar direto no Sebrae Santa Catarina e lá em Plano de Negócio tem uma ferramenta que te faz questionamentos para você continuar o preenchimento. Mas quando você chega no plano financeiro, você precisa de um consultor, porque entra na questão tributária, entra a questão de margem de contribuição, ponto de equilíbrio, payback sobre o investimento, conhecimentos que muitas vezes o empresário não tem
Porque ele tem um conhecimento técnico do que ele oferece, Sim, exato. não da gestão. Por isso que é bom lá no início, até você já contratar um contador, né? Como você falou lá no início, porque às vezes você não entende de contabilidade, você entende do teu produto. E agora, nesse momento, é porque você precisa também aprender a gerir. Eu acho que é por isso até que você precisa lá no início de um contador, porque né, você não sabe, você sabe do teu produto, do teu serviço, mas não sabe a contabilidade, a questão de tributos e tal. Por isso que é importante lá no início, né, de todo o negócio, depois do propósito, você ter um contador e aí sim começar o plano de negócio? Exatamente. Eu sempre digo que você pode iniciar o seu plano de negócios sem uma orientação, porque o próprio sistema te faz uma indução. Só que quando você chega na parte financeira, você precisa de um profissional, que o contador pode te ajudar, mas muitas vezes basta ir ao Sebrae com o seu plano de negócio pré-elaborado, que nós ajudamos, através de uma consultoria gratuita de 1 hora, a entender e a lapidar esses números. Porque você vai preencher apenas um documento. Não quer dizer que o seu preenchimento esteja correto. Às vezes a carga tributária não está correta, o tipo de regime tributário, eu já pego muito disso. Às vezes na questão do investimento, existe um fator que chama-se depreciação, quando a gente vai fazer o plano de negócio. E a pessoa costuma colocar naquele campo tudo que ele vai investir, intangível e tangível. E só que a depreciação usa o mesmo campo para levar os números para lá. Então você tem o preenchimento errado dos campos. Por isso a necessidade de um consultor em finanças, para saber quais campos preencher, em que momento preencher, para que você tenha essa clareza. O plano financeiro, para vocês entenderem, ele entra então desde a parte de desenho da projeção das suas vendas, até a questão dos teus custos. E aqui, Alexandre, entra um ponto muito importante, que quando eu vou pegar uma empresa que ela é do ramo alimentício, que trabalha uma transformação de produto, ela precisa de uma ficha técnica e isso o plano de negócios não tem. Então, ela precisa elaborar essa ficha, trazer já o custo deste produto para só inserir no plano. E muita gente não sabe fazer isso. Então, para as empresas é entender os custos, depois projetar as suas vendas, em seguida fazer a sua margem de contribuição, entendendo quais são os demais gastos variáveis que estão atrelados ao seu negócio, para depois entender a sua parte operacional, a sua estrutura, chamado gastos fixos. Com base nisso, o plano de viabilidade financeira, ele gera um ponto de equilíbrio, que é o momento assim, o mínimo que você precisa vender para não ter prejuízo é nesse ponto aqui. É este valor de faturamento. São essas quantidades de produtos ou serviços que você precisa vender. Para depois irmos para a necessidade de capital de giro, que é, além da operação, você tem a parte financeira. Vou ter caixa suficiente para arcar com quanto tempo desse meu negócio? E aqui é que as pessoas querem um número mágico. 3 meses, 6 meses, você tem que bancar quase um vidente. Então você mostra, vamos entender a tua operação, vamos entender qual é o teu ciclo operacional e o teu ciclo financeiro dentro da tua empresa. E assim a gente consegue definir toda essa parte de lucratividade, rentabilidade e, por último, definimos com ele o payback. Quanto tempo vai demorar para este negócio me trazer um retorno sobre o meu investimento inicial? Caramba, olha só quanto detalhe importante, né, a gente tem no processo de construção de um negócio e que muitas vezes as pessoas assim, não, é só, eu sei que eu vou vender, estou montando lá uma pequena padaria e tal, então é só fazer pão, vender e acabou. Mas não, tem todo um ciclo que você precisa entender realmente para não quebrar já nos primeiros meses ou primeiros anos, né? Exatamente. A gente sempre diz, fazer o plano de negócios, é certeza que vai dar certo? Não. Olha só. Porque ele é uma simulação. Tanto que no final do plano você faz 3 cenários. O pessimista, o realista e o otimista. Justamente para você poder se planejar. A questão é, eu não dedico tempo ao planejamento. Sendo assim, a minha execução cada vez está mais longe do meu planejado. Então, olha aí a necessidade de estruturar. E muitas pessoas perguntam, cara, quanto tempo demora para fazer um plano de negócios? Depende do teu negócio. Às vezes eu pego uma fintech que, cara, demora meses para poder estruturar toda a parte operacional por causa da legislação, por causa do negócio. Agora você pega, às vezes, uma prestação de serviço mais simples, você consegue estruturar em menos de um mês. Por exemplo, uma barbearia.
Simples. Inclusive, se vocês quiserem, podem procurar lá no site do Sebrae, botar diretamente no Google, Plano de Negócio Barbearia Sebrae. Já tem alguns planos prontos para lhe dar orientação com relação aos gastos e a parte de estrutura operacional. Que legal. E tem outros também? Outros prontos? Outros. Maioria dos planos já estão, a não ser planos muito específicos, né? Sim, Como, sim. por exemplo, esse que eu falei para ti agora de uma fintech, que ela exige muito mais de busca com relação à legislação e às permissões do que literalmente a parte operacional. Quando é que eu sei que o meu plano de negócio está pronto? Tem agora eu terminei o plano de negócio e vou para frente. Tem um momento? Quando você já tem o seu fornecedor, dos seus produtos ou serviços, você já viu que o mercado tem um aceite legal para aquilo, porque você, quando vai fazer a precificação, não é só se basear na sua parte interna, nos seus gastos, suas despesas. É olhar para o mercado. Será que o mercado está a fim de ter esse produto? Será que ele já não está saturado em relação a isso? E acho que grande parte é interessante, antes de iniciar a atividade em si, é fazer uma pré. O que seria pré? Você pode, por exemplo, fazer um pré-lançamento de um produto. Ver como que os teus seguidores, ou através de uma mídia paga, irá se comportar. Se ele entende aquilo como inovador ou não. Uma coisa importantíssima. Quando você vai fazer o seu plano de negócios e você está trazendo o seu produto, você tem que observar o seguinte. Quanto tempo vai demorar o mercado para incorporar o que eu faço também? Porque você pode ser inovador, você pode ser estratégico, trazer até um produto que ninguém tenha, mas você tem que calcular o tempo médio que o mercado vai ter para poder te copiar. Porque ele vai. Se o teu negócio foi bom, ele vai copiar. E aí você pergunta para mim, cara, quanto tempo eu devo inovar? Sempre. Sempre, o tempo inteiro. Antes do lançamento do teu produto, você já tem que ter um pré sendo elaborado, um P&D, para poder lançar uma inovação logo na sequência. Olha só, é impressionante. Por isso que a gente tem que ter paixão por aquilo que a gente está fazendo, né? Porque aí você vai conseguindo montar tudo isso e com muita garra. Você não desanima, né? No início da coisa, quer dizer, da construção da empresa. Agora, só uma última pergunta. E se, por exemplo, esse plano de negócio que eu bolei, que eu fiz, né, tal, junto com a ajuda do Sebrae e tal, de repente ele, ou às vezes até sem a ajuda do Sebrae, vamos supor que a pessoa queira, né, dizer, não, eu sou autossuficiente, que tem muita gente assim. E de repente aquele plano de negócio vai por água abaixo, porque não era nada daquilo. Aí o que você tem que fazer? Aí sim, não, agora eu preciso do Sebrae. Né? Então, primeira coisa é ter uma atitude empreendedora, chama-se resiliência. Opa! Então já começa ali, porque ser empresário é diferente de ser empreendedor. O empresário é aquele cara que tem um CNPJ, tem uma empresa aberta há X anos, faz sempre do mesmo jeito, nunca inovou e agora está sofrendo com a mudança do mercado. Blockbuster. Sim. E agora, quando você está trabalhando com atitude empreendedora, você tem que se inovar, tem que se readequar. O que a gente chama de pivotagem. Quando você vê que tínhamos um planejamento, aquilo ali mudou totalmente, é hora de utilizar a resiliência, buscar novas informações. Cara, precisa fazer um plano de negócios do novo do zero? Só se você quiser, se não, use o Canvas. Aquela ferramenta inicial que a gente conversou sobre ideação de negócios, ela pode ser para você remodelar o seu negócio. Então, de maneira clara, simples e num painel único à vista, você consegue programar novamente o seu negócio. Que bacana. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui um empresário que teve justamente esse problema. Ele fez um plano de negócio, na verdade ele queria adquirir uma empresa, né? Fez um plano total ali e de repente veio a pandemia. E aí agora? Tudo foi por água abaixo. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Anderson, por enquanto, quero te agradecer pela tua participação e com certeza a gente vai te chamar outras vezes porque você tem muito conhecimento para compartilhar, né? Perfeito, estarei aqui. Podemos começar. Obrigado, Anderson. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho a gente volta, então, depois do intervalo, com esse empresário que teve que enfrentar uma pandemia, hein? Já, aqui no nosso Empreenda Santa Catarina. Já estamos de volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando de plano de negócios, né? Agora, imagine a seguinte situação. Você quer comprar uma empresa da qual você já é cliente há bastante tempo, né? Você gosta daquele produto, tal, e você quer comprar essa empresa. Então, você faz um planejamento, claro, prevendo, né, o valor da empresa, o valor também de investimento que você vai ter que entrar, junto com o sócio, né? Como é que você vai preparar tudo isso. Só que aí entra em cena a pandemia da Covid-19.
E aí aquele planejamento que você fez foi totalmente por água abaixo. E aí, o que você faz? Então a gente vai aprender agora com uma pessoa que passou por isso e teve que, claro, se reinventar. A gente vai conversar então agora com o diretor comercial da Caluque Temperos, em Jaraguá do Sul. Ele está falando com a gente agora de Jaraguá do Sul, João Nilson Chioquet. É isso? Tudo bem, Nilson? É isso aí. Maravilha, obrigado por você estar falando com a gente aqui, diretamente do norte do estado, né? Obrigado a vocês pelo convite, né? Maravilha. Agora, essa tua empresa você comprou faz quanto tempo? Nós compramos ela faz 3 anos e 10 meses. 3 anos e 10 meses. 10 meses, mas ela já existe há bastante tempo, né? Existe há 22 anos, no caso, a Caluque, né? 22 ela fez anos. Em fevereiro, 22 anos. Agora, são vários tipos de temperos. Quer dizer, você tem vários produtos. Isso, nós temos um mix mais ou menos de 60 produtos. Puxa, 60. Entendeu? Entre temperos para carne, que é o nosso carro-chefe, um tempero pronto. Aham. Nós temos molhos de pimenta, molho de alho, nós temos creme para pão de alho, o nosso produto principal, que é o alho triturado dentro do pote. A única empresa que trabalha com alho in natura dentro do pote somos nós, né, o alho triturado. Aí dentro desse alho nós temos um mix de 4, 5 tipos de alho, alho e óleo, pasta de alho, alho com sal, sem sal, alho triturado. Certo. E os molhos também, né? Vão nessa pegada. Sal grosso, sal fino temperado, barbecue, sweet chili, que é uma pimenta agridoce. Então nós temos um mix bem legal de produtos, né? Que bacana. Agora é o seguinte, essa tua história que, como a gente está falando hoje de plano de negócio é algo muito detalhado, você precisa ter tudo realmente bem redondinho para poder dar certo, né? O negócio. Ainda mais que você comprou já a empresa de uma outra pessoa. Me conta um pouquinho qual era aquele teu planejamento, o que você e os seus sócios planejaram para quando comprasse a empresa e o que aconteceu quando veio a pandemia, hein? Vou contar talvez a história um pouco mais desde o início, né? Que a gente ficou conhecendo a Caluque por intermédio de um outro amigo nosso. A gente se associou numa distribuidora de alimentos em Jaraguá do Sul, eu e o meu primo. Então a gente começou o trabalho com ele e em 9 meses que nós fomos visitar a Caluque, daí conhecer a empresa que era o produto principal dessa distribuidora. A Caluque era o fornecedor principal. E então nós fomos lá conhecer a empresa, falar que a gente estava entrando no negócio junto com ele, né? E desenvolvemos já e fomos conhecer o produto que era o carro-chefe. Aí, em 9 meses, começamos o trabalho e a Caluque foi à venda. Devido o antigo proprietário, ele hoje é vice-prefeito da cidade de Londras, que a Caluque fica lá em Londras, né? Sim. E ele acabou não dando conta, vamos supor, de ficar na área pública e na área privada. Então, ele botou a Caluque à venda. Como era um produto de alta qualidade, e eu gosto de trabalhar com produto de qualidade, não gosto de vender coisa ruim, meu pai me ensinou desde pequeno a fazer coisa boa, botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo, né? Claro. Então, a gente começou uma negociação. Foi lá, a princípio a gente disse, não tem condições, né? Não temos cacife para isso, mas sempre começa, né? Todo negócio começa com pré-namoro, depois vai indo, daí começa a coisa a ficar mais séria. Achamos um ponto de equilíbrio, fizemos todo o planejamento. Eu com meu sócio Clóvis, que é meu primo, né? Nós somos de Jaraguá do Sul. A empresa fica em Londres, então a gente tem um problema de distância. Claro. Eu gosto de trocar a palavra problema por desafio, né? Desafio. Nós temos distância. Desafio de um segmento totalmente novo, porque eu venho da prestação de serviço, que eu tenho uma fábrica de calhas. Ele tinha uma prestação de serviço com transporte de alimentos, mas nunca com a indústria, no caso, né? Só transporte, caminhão frigorífico. Certo. Então, a gente começou a fazer esse planejamento. Como é que vamos fazer, quem vai trabalhar, o que vai fazer, vender, quem vai vender a empresa ou não, porque hoje a gente também tem o faturamento das outras empresas para sobreviver, no caso, né? Estava tudo dentro do planejamento. Sim. Então, ele vendeu todos os caminhões dele, ele se dedica hoje 100% a Caluque, e eu ainda me divido entre a Calhas Chioquet, que é uma empresa familiar, 36 anos já, e a Caluque. Eu faço toda a parte comercial. Quando precisa, eu vou para Londres. Então, eu administro a parte comercial da Calhas Chioquet mesmo. Ali eu tenho uma assistente comercial, assistente de marketing, e a gente vai dali. Sim. Mas assim, todo o planejamento. A gente calculou a distância, um segmento novo, parte financeira, trouxe como era uma empresa familiar, muito informal,
antes. Então, tem o problema da empresa informal, que muitas informações elas vão se perdendo durante o período, né? Porque tu acaba não registrando tudo. Marido, mulher, filha, 2 filhas que trabalhavam. Então, o negócio fica, o controle familiar, ele fica muito na mente, vamos dizer, né? Sim. Então, o que a gente conseguiu trazer de informação, a gente pautou, colocou, opa, vamos usar isso, não vamos usar isso, vamos pegar a experiência deles e vamos seguir o barco, que é um cavalo encilhado andando, uma empresa com 19 anos. Agora, de repente, chega a tal da pandemia, que foi em março, mais ou menos, né, de 2020, todo esse teu planejamento acabou não dando certo. Isso, nós assumimos a empresa dia 6 de janeiro e dia 18 de março começou a pandemia. Então, nem uma reunião direita com o nosso comercial nós não conseguimos fazer, porque não tinha como ter acesso a eles, era tudo online. E tudo online, mas nós também não estávamos preparados com o online. Nós somos ainda da geração de olho no olho, né? Então tem que se adaptar. Claro. E se adaptar muito rápido. É um aprendizado, uma empresa que já está andando há 19 anos, então o aprendizado ele tem que ser muito rápido. Eu fiquei imaginando, até para o pessoal de casa entender, você estava com todo aquele planejamento, né? Tinha já investido, até porque era tudo presencial, as pessoas que iam trabalhar e tal. De repente, tudo vai para o digital. Qual foi a primeira decisão de vocês quando vocês viram, poxa, não tem o que fazer, a gente vai ter que superar isso? O que vocês fizeram? É se adaptar. Ver o que a gente pode fazer com mais facilidade no começo, se adaptar. Não subimos o digital, vamos buscar um curso, vamos buscar o apoio do Sebrae, alguém que pode dar uma assessoria para nós, para trazer essa expertise o quanto antes, que não adianta a gente ficar choramingando que não vai levar a lugar nenhum. Exato, então, não vai sair do lugar. Né? Novo conhecimento. O Sebrae, nesse momento, foi decisivo também para mostrar um caminho para vocês? Foi. Desde que nós entramos na empresa, uma das primeiras decisões que nós tomamos também, logo depois que aconteceu essa virada, para dizer bem a verdade, assim, o dia que nós fomos a Chapecó, no Senai, nós fizemos uma parceria com o Sebrae e o Instituto Senai de Alimentos. Nós fomos para Chapecó no dia 18 de março. Para fechar um pacote lá, para eles virem para a empresa, ver o que os nossos produtos tinham de produto químico a mais, o que nós podíamos melhorar do produto. Então, nesse dia, nós ficamos preocupados, nós não ia nem conseguir voltar para Londres, porque estava tudo fechado. Já estava fechado. Então, assim, começou praticamente tudo zero. Nós entramos na empresa, nós começamos a desenvolver missão, visão, valores. Nós mudamos todos os rótulos, a logo da empresa nós mudamos, modernizamos os rótulos, partimos do zero, não tinha nada a empresa assim, né? Tinha o rótulo antigo, tudo, mas essa questão de visão, missão, valores, eles não tinham, então a gente fez isso, foi aproveitando o que deu. Claro. E se adaptando na nova versão do Corona, e muito medo, né? Assim, já tinha um medo de um novo investimento, um segmento totalmente novo, uma indústria que a gente não conhecia. E o medo bateu mais ainda com a pandemia. Agora, eu te pergunto o seguinte, quando você viu esse cenário todo, que você precisava, na verdade, vender produto, né? Para você poder já começar a reaver aquele teu investimento e tudo mais. Como é que foi essa venda? Vocês tiveram que vender pelo digital também? Como é que foi? O nosso processo digital está bem lento ainda. Sim. Porque o nosso produto, ele não é um produto que tem um valor, ele é um valor, não tem valor agregado, vamos dizer, é um produto barato. Claro. E como nós não tínhamos, a empresa não tinha nenhuma plataforma de venda, nenhum aplicativo de venda ainda, então nós também não conhecíamos esse segmento. Então hoje a gente tem uma plataforma, só que está bem devagar ainda. Nossa venda, nosso maior trabalho é a venda para o supermercado, para o varejo, e daí o varejo chega no consumidor final. Claro. Hoje é nosso... Não, e pelo menos, claro, mas pelo menos nessa época, pelo menos os supermercados ficaram abertos, os mercados, né, padarias, etc., que era o mínimo que precisava ficar aberto durante a pandemia. Então, vocês conseguiram vender bem ainda nessa época ou as vendas caíram já? 2020 foi um ano muito bom. Ah, é? O alho, ele ficou meio que
como um produto que protegia do corona, né? Verdade, verdade. As pessoas Ficou compravam ali, muito. o alho é muito bom, tá não sei o quê, então automaticamente a venda aumentou devido a essa questão. Também o pessoal acabou se protegendo, muita gente ganhou a conta, então ganhou o fundo de garantia, esse aviso pré-indenizado, essa questão do salário-desemprego, e o pessoal acabou comprando bastante alimento, bastante coisa também, ficou preparado para isso, né? Depois acabou dando uma queda, porque o pessoal ficou sem dinheiro, todo o comércio sentiu, não foi uma coisa exclusiva da Caluc, né? Foi todo o comércio que sentiu isso, porque Claro. a economia tem que estar girando direito para ter o resultado que tu espera, no caso. Claro. Você já estava, por exemplo, esperando um determinado resultado já lá em março, abril de 2020, e esse resultado não foi alcançado já nesse início, ou vocês já tiveram uma venda boa? Não, nós tivemos uma venda boa. Tá. O ano de 2020 foi um ano muito bom. Foi 21 que começou a piorar? 21 começou a piorar, devido que o pessoal ficou sem dinheiro e o medo foi aumentando, porque todo mundo esperou que a pandemia fosse uma coisa rápida também, né? A princípio todo mundo falava, daqui 2 meses, 3 meses vai parar, vai estar tudo bom, e o negócio foi prorrogando, e então fica difícil, né? Entendi. Agora, no que aquele teu planejamento, Nilson, deu mais errado? Por que realmente deu errado naquele teu planejamento? O que aconteceu ali? É que assim, tu vem de um segmento novo. Todos os desafios que tu pautou ali, que iam ser os maiores desafios, simplesmente eles dobraram de tamanho com a pandemia, porque era um segmento já novo para nós, nós tínhamos assumido 2 meses a empresa praticamente, então tudo é muita novidade. Sim. E tu tem que se readaptar dentro de uma coisa que tu nem conhece direito. Eu não tinha, vamos supor, o maior problema, o maior desafio é quando você não tem informações anteriores. Claro. Tu não tem base. Se eu transformar para Calhas Choquete, que eu tenho 36 anos, eu passei por várias situações econômicas, crises, mudança de governo. Então, tu tem uma base anterior, né? Sim, já tem experiência, né? Tem experiência, isso, para buscar esse equilíbrio. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para essa direção. A Caluc, não, era tudo novidade. Então, se eu não tenho uma informação anterior que ela é bem fundamentada, então a tua decisão ela fica muito fragilizada, porque tu não sabe para onde partir, vamos dizer, né? Se eu tenho lá a informação anterior, aconteceu isso, numa mudança econômica, numa mudança política, então tu, puxa o freio, ou tu acelera, ou tu vai para um lado, ou tu vai para o outro. Tu se planeja de uma forma diferente, né? Agora, quando tu não tem essa base, aí o sofrimento é grande, porque essa adaptação é a adaptação da adaptação. Não sei se eu consigo explicar dessa forma, mas dá para entender. Mas você precisou demitir funcionários, não? Nós não precisamos demitir funcionários, nós sofremos com a falta dos funcionários, porque principalmente em 2020 a nossa produção aumentou, só que chegava a ter 3 funcionários que não vinham por causa da pandemia, o outro já estava com suspeita, não vinha também, daí o pai de alguém estava com corona, não podia vir também, porque estava em contato, então assim... foi bem complicado esse período ali, ele foi bem difícil pela falta de funcionário, né? Entendi. E o Sebrae te ajudou, por exemplo, com alguma ferramenta, alguma capacitação, ou, por exemplo, até nessa gestão de pessoas, né? Teve alguma coisa prática, assim, que te ajudou nesse momento? Como eu falei, né? Eles vieram para dentro da empresa a cada 15 dias, eles estavam acompanhando, fizeram toda a mudança, acompanharam toda a mudança. Nós chegamos, quando nós entramos na Caluc, a ter 3 conservantes dentro do nosso produto. Nossa. Hoje, nós temos produtos que tem um só e temos produtos que não tem nenhum, 1 ano e 8 meses de validade. Totalmente natural, sem conservantes, sem aromatizantes, sem colorantes, sem nada, com esse apoio do Sebrae e Senai, nesse caso, e também fizemos alguns treinamentos de gestão, de processos. Então, eles trouxeram ferramentas de processos para a gente, que a gente não tinha, a empresa não tem. Hoje nós também estamos adaptando um sistema gerencial novo na empresa. Até eles estavam em treinamento hoje, pessoal.
para cada vez facilitar e fortalecer e ficar cada vez mais justo esses acertos, porque a indústria do alimento ela é muito competitiva, como todas elas são, mas eu vou falar do alimento agora, porque a gente está dentro desse programa, né? Sim, sim. E eu busco muito apoio do Sebrae hoje. Agora, depois de que abriu 2022 as feiras, então eu participo muito da feira, eu estou no Sebratec, busco rótulos novos para fazer no Sebrae. Então, a gente tem uma parceria bem legal. Mesmo agora que a tua empresa já está mais consolidada, né? Mesmo assim, você está sempre com o Sebrae pegando mais informações para melhorar cada vez mais. Mesmo. Eu tive a oportunidade de participar do Sebrae Desafia, não sei se legal, claro. Ou não. Que passa na Então, NDTV. De 353 empresas, 8 foram escolhidas e uma dessas escolhidas foi a Caluc, no caso. Olha, né? que legal, que bacana. Infelizmente, não consegui me classificar para a final, mas eu gostaria muito, porque hoje a gente busca o fortalecimento da marca. Sim. A antiga gestão ela era muito mais local, muito mais no Alto Vale. Hoje a gente pensa numa coisa mais macro, claro, sempre cuidando da casa, crescendo o sistema caracol, que a gente chama, sempre perto de casa, e aumentando, né? Para sempre ficar forte. Sim. Mas a gente pensa em ir longe. Outros estados, São Paulo, até para o exterior. Opa, tem planos então para frente. Estamos até com um projeto do Sebrae, né? Uma empresa em Portugal está analisando concorrentes, produto, logística, está fazendo todo um levantamento de dados, questão de valor, preço de produtos também, para a gente ver se é viável a Caluc ir para lá ou não é viável, no caso, né? Olha só, então, que legal. Subsidiado pelo Sebrae, né? Sim. O Sebrae paga 70% do investimento e a Caluc paga 30%. Oh, que maravilha, hein? Agora me diz uma coisa, você que já é empresário há bastante tempo, não é só agora com a Caluc, né? Mas a importância de um plano de negócios. A gente sabe que agora o teu planejamento lá no início, ainda da pandemia, acabou não dando certo, mas você teve que se replanejar, né? Mas qual é a importância de um bom plano de negócio para uma empresa, seja qual for o setor? Eu acho que o bom planejamento, o plano de negócio é bom porque, assim, aparecem várias oportunidades e vários negócios durante o período, né, que tu está ali. Porque muita gente quer isso, quer aquilo, e um plano de negócio, tu consegue ficar focado, ficar mais direcionado, porque senão tu acaba tirando para tudo quanto é lado e não consegue medir resultados e não consegue ter o resultado que tu quer. Então, tu tem que ter um planejamento para saber onde tu quer ir. Opa, pode ter alguma mudança, que nem eu falei, hoje é muito rápido. Hoje o mundo ele gira de uma forma muito rápida. Tu pode se readaptar e tem que se adaptar muito rápido, né? Porque, eu nasci assim, vou morrer assim, isso aí não existe. Então, mas tu tem que ter um foco. Opa, mudou, volta, senta, pega a tua equipe, planeja e vamos ver para que lado que nós vamos, né? Claro. Vamos para lá, então tu deu uma mudada nesse plano, mas não pode, porque senão tu fica tirando para tudo quanto é lado, fica perdido, tu não vai conseguir medir resultado, tu não vai saber se foi negativo, se foi positivo, porque o negócio, a gente fala de negócio, o negócio não é só dar risada o tempo todo, só ganha dinheiro, é difícil. É difícil, é difícil, entendeu? Tem agora, me diz momentos uma coisa. ruins, isso em tudo tem, né? Claro. Quantos funcionários hoje a Caluc tem? Hoje nós somos em 14 funcionários, 15 comigo, daí no caso, 15 né? com você. Com meu sócio junto são 14 e comigo 15. E você tem ideia quanto que você produz, por exemplo, de temperos no mês ou no ano? Nós manufaturamos 1 tonelada de alho por dia lá na empresa. 1 tonelada? De alho in natura. Puxa. Ele bastante. pronto, né? Já depois de produzido. 1 tonelada por dia de alho. E os clientes seus, por exemplo, ainda são de Santa Catarina? 99% catarinense. Temos 99. alguma coisa no Paraná e alguma coisa no Rio Grande do Sul e em São Paulo, e daí alguma coisa esporádica que vai pela internet, que hoje tem esse alcance maior, né? Mas 99% é Santa Catarina. Agora, você estava dizendo que o teu planejamento daqui para frente, claro, é crescer ainda mais a empresa, né? E pegar outros mercados. Qual é o mercado que você acha assim que, poxa, se eu pegar esse mercado vai ser bom para mim? Eu estou muito focado na Europa, devido... O nosso produto é um produto de alta qualidade. Sim. Então, hoje, o nosso maior desafio hoje, não existe uma receita
para o alho triturado dentro do pote. Cada empresa pode fazer a sua receita. Eu uso como exemplo assim, pode ter 80% de água dentro e 20% de alho. Ou 80% de alho e 20% de água. Só que na frente do rótulo do pote está escrito alho triturado. Então, alho triturado da Caluque, do Pedro, do Paulo, do João, do José, na frente é tudo alho triturado. Só que dentro do pote, só a Caluque tem o alho de verdade, o alho in natura, que tem muito mais nutrientes, que rende 3, 4 vezes mais. Só que é difícil chegar no consumidor final com essa informação. Nosso produto não tem um valor muito agregado. Então, o marketing, investimento em marketing, ele machuca bastante. Então, tem que ser bem planejado, né? Tem que ser bem planejado, porque senão tu atira para tudo quanto é lado e não tem o resultado que tu quer. Entendi. Então, a Europa é um lugar que procura um produto com mais qualidade. Hoje, ele consegue diferenciar isso. Ele é um lugar que está bem no meu foco hoje. É um mercado importante, no então. Brasil, Europa é o nosso foco, entrando por Portugal. Vamos dizer assim, Quanto que você acha que pode aumentar a produção e também as vendas com a Europa, entrando por Portugal? Eu gostaria de aumentar hoje, pelo menos em 30% e 35% o meu faturamento no mercado exterior. Vamos supor, né? Eu não quero ficar dependendo nem do mercado nacional, nem do mercado internacional. Eu quero buscar um equilíbrio entre os mercados para eu não depender de uma crise interna, de uma crise externa. Claro. Eu quero ter esse equilíbrio, né? Buscar também, depois talvez a América, né? Estados Unidos, Canadá, alguma coisa nesse sentido, para buscar esse equilíbrio também, vamos supor. Olha só, então você está vendo, né? Você de casa, que o Nilson, ele teve aquele problemão lá com a pandemia, só que aí a pandemia acabou te mostrando que você podia produzir mais até, porque o pessoal estava querendo se alimentar, né? E compravam mais nos mercados e tudo mais. Depois caiu, porque o pessoal ficou sem dinheiro, mas você foi se reinventando e hoje você pode dizer que você está bem com a empresa e ainda buscando um mercado internacional com a ajuda do Sebrae. Estamos buscando. Estamos nos programas do Sebrae, Good Market, que é o programa internacional, no caso, né, para exportação. Então, a gente participa de feiras com eles, até nós participamos da FIM, em Florianópolis, agora eu não lembro se foi em abril ou em março, agora não me recordo, mas é a feira internacional. E participamos da FEAL, que foi a feira para food truck, da Expo Super, que é a feira dos mercados de Santa Catarina, né? Participamos do Blumenau ali, que foi o Festival da Cerveja, então nós também participamos, também teve uma rodada de negócio internacional ali, pessoal do Uruguai, daí foi mais aqui da América do Sul, né? Uruguai, Venezuela, Argentina, eram os países mais locais. Tivemos um contato com o Uruguai, não desenrolou ainda, mas não perdemos a esperança, quem sabe vai dar negócio aí. Isso é o primeiro contato ali, então as coisas vão andando, né? Não é do dia para a noite que acontece. Entendi. Olha, Nilson, quero te agradecer muito, acho que a gente teve aqui uma aula, né, de determinação, de disciplina, de querer realmente chegar longe, né, com a empresa e principalmente ter realmente essa vontade de empreender. Porque empreender eu acho que está no sangue do catarinense, né? É trabalhado. Olha, a pessoa que pensa em empreender, se ela pensa que vai sentar na janela do ônibus e vai só assistir, ela está muito enganada. É bastante trabalhado, mas é gratificante. Exato. Quando tu vê o teu produto, um produto de qualidade chegar na mesa do consumidor, né? A gente escuta os amigos falando, usei teu tempero, cara, que coisa mais gostosa. É muito legal, é muito gratificante, né? Isso é a satisfação do cliente, principalmente, né? Satisfação, né? Pra gente, isso aí. A satisfação do cliente é a minha satisfação. Que legal. O resultado final, principalmente financeiro, ele é um detalhe. Ele vai acontecendo junto com o trabalho que tu vai fazendo. Claro, é uma consequência, né? É uma consequência. É uma consequência do trabalho. Em primeiro lugar vem a missão, né? De você levar o produto para mais pessoas possível. Tanto que a nossa missão, a gente criou, é temperar e facilitar os melhores momentos. A gente entende, como a gente trabalha com tempero, a gente entende que uma vida sem tempero não tem graça, né? Verdade. Sem sal, sem açúcar, a gente diz de brincadeira, às vezes, né? Não tem graça nenhuma. Sim. Facilitar, porque a gente já leva o tempero pronto, leva o alho triturado no pote, leva o molho pronto,
o tempero completo, sal temperado. Então, Claro. hoje está todo mundo na correria, né? Sem dúvida. Aliás, a nossa vida não pode ser insossa, né? Aquela vida sem sal. Tem que ter um bom tempero. Tempero. E os melhores momentos é nada como a gente estar com a família da gente, É verdade. estar com os amigos, estar em volta de pessoas agradáveis que a gente gosta. Então, assim, temperar e facilitar os melhores momentos não é só uma frase. Ela tem uma profundidade muito maior do que só o temperar ali, que é Caluque Temperos. Não, ela é mais profunda. Que É legal. levar coisa boa, alimentos bons, saudáveis na mesa dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos clientes, né, de todo mundo que consome o nosso produto. Então, essa é a missão da Caluque, né? Levar um produto de qualidade. Que bacana. Tá vendo só? Quando você gosta realmente daquilo que você faz, né? Você faz com amor, não faz simplesmente para ganhar dinheiro, né, Nilson? Então aí realmente você coloca o propósito na frente daquela tarefa que é simplesmente vender. E aí é o que dá certo, né, Nilson? Tem que ter lucro, tem que trabalhar com lucro, mas Sem dúvida. ele vai vir consequentemente, né? Consequência, exatamente. Nilson, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, né? Fico muito feliz, muito honroso, até honrado, né, por participar. Então, fico à disposição também, se precisar de qualquer outra coisa, informação, a gente está sempre à disposição e Perfeito. muito feliz. E o pessoal querem comer um produto de qualidade, um produto bom, menos aromatizante, conservante, sódio. Procura a Caluque que vamos comer coisa boa. A Caluque Temperos, maravilha. Diretor comercial da Caluque Temperos, então. Muito obrigado, João Nilson Chioquet, é isso? Isso aí. Valeu, Nilson, obrigado, hein? Valeu, Grande obrigado abraço a vocês. e muitos bons negócios aí para você. Para vocês também, tudo de bom. Valeu, querido, brigadão. Tá aí, tá vendo só o que é, né? Você ter realmente uma ideia, você querer realmente fazer com que o seu negócio dê certo e não só olhar o lucro, né? Claro que o lucro, como ele falou, é uma consequência. Isso é empreender. E a gente quer que você empreenda cada vez mais, né? Nesse programa. Por isso que é o nosso convite diário, todo dia aqui na TV Inova SC, você tem um encontro marcado com a gente com o Empreenda Santa Catarina. E a gente volta amanhã, então, nesse horário também, 9h30 da noite. Grande abraço e até lá.